e glorificar o nome do Senhor. Soberano, eterno e maravilhoso Deus, diante da Tua presença e da Sua glória, nós queremos mais uma vez, Senhor, entregar em Teus atos esta reunião, esta noite, este momento, Senhor, onde o aprendizado é o maior foco espiritual das nossas vidas, glorificando e exaltando o Teu nome através do nosso entendimento em relação à Sua palavra. Quanto mais entendemos, mais avançamos. Quanto mais avançamos, mais precisamos querer aprender. E é isso, meu Deus, que nos faz viver o novo de Deus. É isso que nos faz viver a Tua glória e a Sua manifestação. Que diante, Senhor, de tudo aquilo que o Senhor tem para realizar em nós, vai depender do que nós sabemos, do que o Senhor é e do que o Senhor representa. E é por isso que a Escola de Profetas tem sido um marco espiritual sobre aqueles que querem aprender de Deus. Aqueles, meu Pai, que nessa noite, na Escola de Profetas, querem avançar no Teu reino, oramos, Te agradecemos e fazemos deste lugar um lugar de aconchego, de fé, de espiritualidade, de graça e de conhecimento. Assim eu Te louvo e bendigo o Teu santo nome. Amém. E amém, Jesus. Amém. Amém. Amados irmãos, vamos fazer uma das leituras em Romanos capítulo 9, a partir do verso 1. Depois a gente vai alternar, já que a leitura da lição, que tem como tema Israel no plano da redenção, nós vamos fazer algumas leituras e falar um pouco de alguns assuntos referentes a Israel e ao Jesus que se apresenta em Israel. Romanos capítulo 9, verso 1 diz: Em Cristo digo a verdade e não minto, dando-me testemunho a minha consciência no Espírito Santo. Tenho grande tristeza e continua dor no meu peito, porque eu mesmo poderia desejar ser separado de Cristo por amor de meus irmãos, que são meus parentes, segundo a carne, que são israelitas, dos quais a adoção de filhos e a glória e os concertos e a lei, o culto e as promessas, dos quais são os pais e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos Deus bendito eternamente. Amém. Romanos capítulo 10, verso 1 diz: Irmão, o bom desejo do meu coração é a oração a Deus por Israel e para a sua salvação, porque lhes dou testemunho de quem tem zelo de Deus, mas não como entendimento, porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés descreve a justiça é pela lei, dizendo: o homem que fizer estas coisas viverá por ela. Verso 6. Mas a justiça que é pela fé diz assim: não digas em teu coração quem subirá ao céu, isto é, a trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, tornar a trazer dentre os mortos a Cristo, mas que diz: a palavra está junto de ti, da tua boca, do teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Romanos 11, verso 1. Digo, pois, porventura rejeitou Deus ao seu povo? De modo algum, porque também eu sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, que antes o conheceu, ou não sabeis o que a Escritura diz de Elias, como fala Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas e derrubaram os teus altares, e só eu fiquei a buscar a minha alma. Mas que lhe diz a resposta divina? Reservei para mim 7.000 varões,
que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, pois, também agora, neste tempo, ficou o resto. E aí Jesus, ele passa a fazer parte desse cenário espiritual. E aí, por que eu estou falando sobre isso? Porque nós vamos falar hoje sobre esse assunto, mas mais particularmente mostrar o sofrimento que Jesus passa sobre esta nação. Por isso o valor da redenção, porque todo o processo de sacrifício e de dor de Jesus, ele passa na América? Não. Ele passa em Londres? Não, ele vai passar aonde? Em Israel. Então, vamos perceber que todo o processo de salvação e de promessa, ele vai passar por Israel. E esse processo, ele é disseminado por todos os confins da terra. É por isso que a Bíblia diz que a partir de Israel, o Evangelho é pregado. E aí você vai ver que o sacrifício de Jesus, ele vive debaixo desse princípio. Ele vive debaixo dessa verdade. E aí hoje é um dia, quem sabe, você tentar tirar algumas dúvidas que você tenha sobre o Evangelho na questão de Israel, né? E se eu puder e souber responder, eu vou te responder com muita alegria e com muito prazer. E aí eu quero fazer uma leitura com você que não está nesse texto. Eu quero ler com você em Lucas, capítulo 22, a partir do verso 39. Esse é o texto que nós lemos nos últimos cultos. Lucas 22, a partir do verso 39. E é tão forte essa visão de Israel, que a Bíblia diz que aqueles que orarem por Israel, prosperará. Amém? Amém. Na sua oração, meu irmão, faça da sua oração, nunca esqueça de orar por Israel. Porque a Bíblia diz, a Bíblia não está dizendo que se eu orar por Israel, eu vou prosperar? Então por que não orar por Israel? Por que não orar pelo princípio de tudo, daquilo que nós entendemos de fé? Né? O princípio da fé. Lucas 22, verso 39, diz o seguinte: Então, saindo, foi como costumava para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: Orai, para que não entreis em tentação. E apartando-se dele, cerca de um tiro de pedra, ali pondo-se de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres, passe de mim este cálice. Todavia, não faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu, que o confortava. E posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue, que corriam até o chão. E levantando-se da oração, veio para os seus discípulos, mas os achou dormindo. E na sua está escrito tristeza? Né? Então, mas achou-os dormindo, né? De tristeza. E disse-lhes: Porque estáis dormindo, levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Então nós já falamos no outro culto um pouco sobre essa visão, né? De que eles não estavam entendendo que a oração é para que eles não entrassem em tentação. De alguma forma Jesus disse, mas eles não entenderam. Porque se eles tivessem entendido, eles estavam orando. Porque quando você é alertado e diz: eu acho bom você orar nisso aqui, porque senão você vai entrar em tentação. E se você está atento e alerta, é evidente que você vai dormir. Não. Você vai orar. Se eu disser para você, se alguém te avisar, fazer uma ligação: cuidado, não passa nessa rua aí não, que tem homens assaltando no segundo quebra-mola, você vai passar? Você vai dormir, né, no ponto? Não vai. Você vai dar ré, ou você não vai passar naquele lugar. E se te for obrigado, você vai passar numa velocidade que ninguém nem vai ver a cor do seu carro. Vai passar por cima do quebra-mola com tudo. Por quê? Porque você estava vigiando para não entrar em... Mas se eles dormiram, significa que eles não entenderam o que Jesus acabara de dizer para eles. Mas eu disse semana passada que nós falaríamos sobre essa questão da agonia de Jesus. E essa agonia,
É uma das dores mais profundas que Jesus sente nesse cenário que o Evangelho está sendo gerado. Israel está prestes a ver um dos piores e ao mesmo tempo um dos melhores momentos da humanidade. Jesus agora está prestes a morrer, está prestes a ver a sua história se concretizar. Ele está prestes a morrer na cruz do Calvário, e ao morrer na cruz do Calvário, a missão dele como Filho de Deus estaria sendo concluída, estaria sendo feita. Mas antes disso, antes da nossa missão, diga comigo, antes da minha missão ser concluída, eu não posso esquecer que eu vou chorar, eu vou sofrer, mas no final eu estarei na glória. O que Jesus está dizendo nesse processo final é isso para a gente. Quem é que já não teve o seu Getsemane? Quem é que já não teve aquele lugar sozinho? Quem é que já não teve um momento onde você tinha 12 amigos, dos 12, 3 estavam contigo e nenhum dos 3 oraram por você? Nenhum dos 3 clamaram por você. Nenhum dos 3 deu valor àquele momento. Todos nós já passamos por isso. Todos nós já vivemos isso, e se não vivemos, vamos viver. Isso é fato. E nós não temos que questionar esse momento, porque faz parte da vida. Jesus naquele momento estava dando uma lição na humanidade, nesse cenário espiritual, aonde Israel é o plano de fundo, onde tudo é narrado, onde tudo é colocado. E é por isso que nós precisamos nos aprofundar na história de Israel, os conceitos espirituais, que são muito fortes e são muito profundos. Por isso você vai ver, Israel é uma nação pobre ou uma nação rica? Rica. Israel é uma nação, uma das nações mais poderosas. Os Estados Unidos não se mete a besta com Israel. E olha que é desse tamaninho, é pequenininha em relação a outros países. Porque eu aprendi com meu avô, ele disse: a formiga sabe a folha que corta. Porque Israel, o cenário de Israel sempre mostrou uma cidade, um país, um povo que nunca teve medo das guerras, nunca teve medo de avançar. Ele sofreu horrores. E é por isso, meu irmão, que até hoje Israel tem dificuldade de aceitar Jesus como Salvador, porque na verdade Israel ele sofreu muito. É por isso que Deus fez uma promessa especial a Israel, e não foi à toa. Porque o próprio Deus ensinou a Israel que eles não poderiam adorar a qualquer um, porque foi por causa das adorações erradas, foi por causa das idolatrias que Israel passou maus bocados, foi aprisionado várias vezes, passou inúmeros anos em cativeiro, ficou preso na mão de Faraó mais de 400 anos, e tantas outras histórias, ao ponto de Deus não falar com a igreja dele durante 400 anos. Que eu não sei se você tem essa Bíblia, que essa Bíblia é antiga, geralmente hoje não tem, e é uma das coisas que não deveriam deixar de existir, mas existem Bíblias que tem 1 ou 4 páginas em branco no meio dela, e aquilo tem um significado, e muita gente pega aquela página e escreve nela. Está errado, porque se Deus não escreveu, somos nós que vamos escrever, porque aquelas páginas têm um significado. E qual é o significado? Aquela página em branca está dizendo, quando eu olho para ela, que existiu um período onde Deus não se manifestou para falar com o homem. Imagina que caos era viver isso. O povo de Israel viveu de acordo com os princípios que eles aprenderam antes. Você entendeu agora aquela palavra que nós falamos no culto sobre valores? O povo de Israel estava preso, mas eles não perderam os valores. Deus não se pronunciou, mas o povo viveu os valores já aprendidos. Então eu quero te dizer mais uma vez, que Deus pode até não falar com você, mas se você tiver valores, Deus vai estar sempre, continuamente dentro de você, falando contigo de alguma forma. Amém? Amém. Essa é a maior realidade que nós precisamos aprender. São conceitos espirituais. Então aquelas páginas em branco que existiam antigamente, tinha e tem uma história por detrás disso. E se você parar para pensar e observar, eu tenho uma pergunta para te fazer.
Quando foi que houve a maior manifestação de demônios na história bíblica? Quando foi? Você sabe me dizer? Não foi nos porcos? Aqueles porcos? E aí você está falando de quantidade, né? Por ser 2000. Mas aí eu estou falando não só de quantidade, mas de intensidade também. Mas foi muito bem colocado. Você sabe onde foi que isso aconteceu? A maior manifestação de demônios na face da terra? É uma pergunta simples e também óbvia. A manifestação de demônios ocorre na sua magnitude maior exatamente no Novo Testamento. Agora, por que isso? Porque Jesus vem à terra? Porque Jesus ele nasce? Não. É porque exatamente este é o período que eles se manifestam por causa do Criador, porque a manifestação do Pai, ela é vista como algo, como promessa. E nessa promessa, quanto tempo Deus fica sem falar com a igreja? Ou sem falar com o povo? 400 anos. Então quando o filho... tem na sua Bíblia? Lá, tem na Bíblia dela lá. Pode ver que é uma Bíblia antiga. Não é antiga? Quantas páginas tem aí? Em branco? Não, em branco. Em branco. Só tem uma? Não, são 4. São 4. 3, 4. Viu? Quantos anos representa ali? 7. Que coisa linda, viu? Foi muito bom que a gente está vendo na prática aquilo que eu acabei de relatar. Então a maior manifestação de demônios se deve à não pronunciação de Deus na face da terra. Você está dando para entender um valor sobre isso que eu acabei de falar para você? Se você parar para analisar, olha como isso é sério. Porque se Deus se calar, nós seremos alvos fáceis na mão do adversário. E quando entra Jesus no cenário, os demônios se manifestam com muita facilidade. Por quê? Porque entra agora aquele que anularia as obras de quem? De Satanás. Então, esse período dos evangelhos é um período onde a manifestação maligna, ela é notória para mostrar isso à humanidade. Porque os demônios sempre existiram, sim ou não? Sim. Mas só existiu no Novo Testamento? Claro que não. O Velho também existiu manifestações malignas. Tinha ou não tinha? Tinha. E Deus, através do seu poder, fazia com que estes demônios fossem repelidos. Tanto que enquanto os homens de Deus oravam, Daniel orou, e o céu estava como de bronze, porque parecia que a oração dele não ultrapassava, mas foram 21 dias de oração para que os demônios fossem repreendidos. Então sempre houve manifestação de demônios. Agora a maior incidência é no Novo Testamento, e particularmente nos evangelhos. Você vai ver que quando acabam os evangelhos, as manifestações de demônios, elas diminuem. Elas não são relatadas com tanta frequência. Você vai ver um caso aqui, outro ali, mas a maioria dos demônios, eles se manifestam na estadia de Jesus na terra. Sabe o que eu entendo? Quanto nós fomos livrados pela passagem de Jesus por essa terra. Porque os demônios, eles tinham livre acesso por conta da não manifestação de Jesus. A partir da manifestação de Jesus, todo demônio, ele passa agora a sofrer a ação da manifestação de Jesus através da nossa vida. Quando eu digo tem livre acesso, eu estou tentando dizer para você que eles não viram a ressurreição a partir daquele momento. A partir do momento da ressurreição de Jesus, ele toma todo o poder, ele toma a chave, daquilo que é da morte. Ele diz a todos os demônios que eles não têm mais nenhuma autoridade. E a partir de então, o nome dele expulsaria todos os demônios. Então, o que perdoa pecado é o sangue, mas o que expulsa demônio é o... Então tem gente que quer expulsar demônio no sangue. O sangue perdoa pecado. O que expulsa demônios é o... Isso é uma coisa que você também tem que aprender. Tem gente que não expulsa demônio do jeito certo. Ele usa o sangue de Jesus. O sangue de Jesus é para perdoar
pecados e não para expulsar demônios. Amém? Então, quando nós olhamos para esse cenário, nós estamos vendo Jesus no momento da sua maior agonia, no momento da sua maior tristeza e angústia. E agora eu quero passar para você um slide que vai relatar como esse processo ocorreu de uma forma um pouco mais precisa, um pouco mais incisiva. Então eu vou fazer a leitura, né, para que fique fácil para todo mundo. E nessa leitura, logo após, nós vamos estar discutindo o que você acabou de enxergar do sofrimento de Jesus. Amém? Então, deixa eu tentar colocar lá, porque agora, vou descongelar aqui. Não sei se eu desliguei. Está desligado aí? Aqui ainda está com a luzinha assim. Agora ligou. Foi? Não, está certo. Então vamos lá. Quem estiver ouvindo, eu vou ficar de perto com ele. Oi? Bota por fundo. Vamos lá. Isso aí foi feito pelo Paulo. O Paulo pegou aí e colocou a nossa imagem, né? Atente agora para a descrição das dores de Jesus, feita por um grande estudioso francês, o médico Dr. Barbet, dando a possibilidade de compreender realmente as dores que Jesus durante a sua paixão. Sou cirurgião e dou aulas há algum tempo. Por 13 anos, vivi em companhia de cadáveres e durante minha carreira estudei anatomia a fundo. Posso, portanto, sem presunção, escrever sobre a morte de Jesus. Jesus entrou em agonia no Getsemane e o seu suor tornou-se como gota de sangue a escorrer pela terra. O único evangelista que relata o fato é o médico Lucas, o que faz com precisão de um clínico. O suor, sangue, hematidrose é um fenômeno raríssimo e é produzido em condições excepcionais. Para provocá-lo é necessária uma fraqueza física, acompanhada por um abatimento moral violento, causada por uma profunda emoção, por um grande medo. Você aqui vai vendo, para se suar sangue, não foi uma questão espiritual, foi um drama profundo da alma de Jesus. O terror, o susto, a angústia terrível de sentir-se, carregando todos os pecados dos homens, deve ter esmagado Jesus. Tal tensão extrema produz o rompimento das finíssimas veias capilares que estão sobre as glândulas sudorípicas. O sangue se mistura ao suor e se concentra sobre a pele, e então escorre por todo o corpo até a terra. Conhecemos a farsa do processo preparado pelo Sinédrio hebraico. O envio de Jesus a Pilatos, o desempate entre o procurador romano e Herodes. Pilatos cede e então ordena a flagelação de Jesus. Os soldados despojam Jesus e o prendem pelo pulso a uma coluna no pátio. Tente imaginar as cenas, tá, irmão? A flagelação se efetua com tiras de couro múltiplas, sobre as quais são fixadas bolinhas de chumbo e de pequenos ossos. O carrasco deve ter sido 2, um de cada lado, e de diferente estatura. Golpeiam com chibatadas a pele, já alterada por milhões de microscópicas hemorragias do suor de sangue. A pele se dilacera e se rompe, o sangue espirra, e a cada golpe Jesus reage ao sobressalto de dor. As forças se esvaem, o suor frio lhe impregna a fonte, a cabeça gira e uma vertigem de náusea, calafrios lhe corre ao longo das costas. Se não tivesse preso no alto pelo dos pulsos, cairiam em sua poça de sangue. Por isso, quando a gente adora Jesus, a gente tem que saber o porquê ele merece a nossa adoração.
Depois do escárnio da coroação, com longos espinhos mais duros que a acácia, os algozes entrelaçam uma espécie de capacete e o aplicam sobre a cabeça. Os espinhos penetram no couro cabeludo, fazendo-o sangrar. Os cirurgiões sabem o quanto sangra o couro cabeludo. Pilatos, depois de ter mostrado aquele homem dilacerado à multidão feroz, o entrega para ser crucificado. Colocam sobre os ombros de Jesus um grande braço horizontal da cruz. Pesam cerca de 50 quilos, ou 35 em outras versões. A estaca vertical já está plantada sobre o Calvário. Jesus caminha com os pés descalços pelas ruas de terreno irregular, cheias de pedregulhos. Eu mudei um pouco ali, porque algumas versões chegam de 35 a 50 quilos, foi o peso horizontal do braço que estava sobre ele, tá, gente? Assim. Os soldados puxam com a corda o percussor cerca de 600 metros. Jesus, fatigado, arrasta um pé após o outro, frequentemente cai sobre os seus joelhos. Os ombros de Jesus estão cobertos de chagas. Quando ele cai por terra, a viga lhe escapa, escorrega e lhe esfola o dorso. Sobre o Calvário tem início a crucificação. Os carrascos desposam Jesus, mas a sua túnica está colada nas chagas. Ao tirá-la, produz uma dor atroz. Quem já tirou uma atadura de gás sabe a grande ferida e sabe do que se trata. Cada fio de tecido adere à carne viva e, a levarem a túnica, se lançarem as terminações nervosas, postam em descoberta pelas chagas. Os carrascos dão um puxão violento. Então você imagina aquela gás em você e de repente alguém puxa de uma vez só. Agora você imagina isso em todo o corpo, como estava em Jesus. Do jeito que está ali mais ou menos, aproximadamente. Há um risco e toda aquela dor provoca uma síncope, mas ainda não é o fim. O sangue começa a escorrer e Jesus é deitado de costas e as suas chagas se incrustam no pedregulho, depositam sobre o braço oriental da cruz. Os algozes tomam as medidas como uma broca. É feito um furo na madeira para facilitar a penetração dos pregos. Os carrascos pegam o prego, longo prego, pontiagudo, quadrado, e apoiam-se sobre o pulso de Jesus. Num golpe certeiro de martelo, o plantam e o rebatem sobre a madeira. Jesus deve ter contraído o rosto assustadamente e o nervo imediatamente foi lesado. Pode-se imaginar aquilo que Jesus deve ter provado, uma dor lacinante, agudíssima, que difundiu pelos seus dedos e espalhou-se pelos ombros, atingindo até o seu cérebro. A dor mais insuportável que o homem pode provar, ou seja, aquela produzida pela lesão dos grandes troncos nervosos, provoca uma síncope e faz perder a consciência em Jesus. Não, o nervo é destruído só em parte. A lesão do tronco nervoso permanece em contato com o prego. Quando o corpo foi suspenso na cruz, o nervo se esticara fortemente com uma corda de violino esticada sobre a cravelha. A cada solavanco e a cada momento vibrara despertando dores dilacerantes, um suplício que dura 3 horas. O carrasco e seu ajudante empunham a extremidade da trava, elevam Jesus, colocando primeiro sentado e depois em pé, consequentemente fazendo-o tombar para trás. O encosto na estaca vertical, depois rapidamente encaixa o braço horizontal da cruz sobre a estaca vertical. Os ombros de Jesus esfregam dolorosamente sobre a madeira à espera. As pontas cortantes da grande coroa de espinhos penetram no crânio. A cabeça de Jesus inclina-se para a frente, uma vez que o diâmetro da coroa o impede de se apoiar na madeira. Lembre-se desse fato. Cada vez que Jesus levanta a cabeça, recomeça as pontadas agudas de dor. Ou seja, se você tem uma coroa aqui, você não vai conseguir reclinar a sua cabeça. Mas Jesus não morre de cabeça baixa, nem? Pregado nos pés ao meio-dia, Jesus tem sede. Não bebeu desde a tarde anterior. Seu corpo é uma máscara de sangue. A boca está semi-aberta. O lábio inferior
começa a pender. A garganta seca lhe queima, mas ele não pode engolir, tem sede. Um soldado lhe estende sobre a ponta de uma vara uma esponja em bebida ácida, em uso entre os militares. Tudo aquilo é uma tortura atroz. Um estranho fenômeno se produz no corpo de Jesus. Os músculos se enrijecem em contração que vai se acentuando. Os deltoides, os bíceps esticados e levantados, os dedos se curvam. É como alguém ferido de tétano. A isto que os médicos chamam de titânia. Quando os sintomas se generalizam, os músculos do abdômen se enrijecem em ondas imóveis e em seguida... Em seguida, não foi? Isso. De repente até apagar essa luz aqui para me ajudar, porque eu não consigo ler bem. Os músculos entre a costela do pescoço e os respiratórios, a respiração se faz pouco a pouco mais curta. O ar entra em uma dificuldade terrível, mas não consegue mais sair. Jesus respira com o ápice dos pulmões. Tem sede de ar, como um asmático em uma crise, né? Seu rosto pálido, pouco a pouco, se torna vermelho. Depois se transforma num violento... O que está escrito aí? Enfim, enfim, cinético. Não deu para ler ali. Jesus é envolvido pela asfixia. Os pulmões cheios de ar não podem mais esvaziar-se. A fronte está impregnada de suor. Os olhos saem... Opa, todos conseguiram ler? Não, né? Pena que eu não tenho alguém lá para me ajudar. Os músculos do tórax se distendem. A respiração torna-se mais ampla e profunda. Os pulmões se esvaziam. O rosto recupera a palidez inicial. Porque Jesus quer falar. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Logo em seguida, o corpo começa a afrouxar-se de novo. E a asfixia recomeça. 7 frases foram transmitidas por Jesus na cruz. Cada vez que ele pronunciava, elevava-se tendo como apoio o prego dos pés. Inimaginável. Atraído pelo sangue que ainda escorre e pelo coagulado, enxames de moscas unem ao redor do seu corpo. Mas ele não pode enxotá-las. Pouco depois o céu escurece, o sol se esconde e de repente a temperatura diminui. Logo serão 3 da tarde, depois de uma tortura de 3 horas. Todas as suas dores e suas câimbras, asfixia, o latejar. Meu Deus, por que me abandonaste? Jesus grita. Está tudo consumado. Em seguida, num grande brado, diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, e morre em meu lugar e no seu lugar. E nós estamos fazendo por merecer tudo que esse sofrimento que ele acarretou para nos salvar? Essa é uma pergunta que Deus faz para todos nós nessa noite. Amém? Você pode aplaudir pelo sacrifício da cruz? Aleluia. Às vezes quando a gente olha tecnicamente, parou aqui? Parou, né? Isso, aí agora vai ficar aí. Às vezes a gente olha apenas quando lemos aqui, e posto em agonia, orava intensamente, e o seu suor se tornou em grandes gotas de sangue. Agora pode acender, né, gente? E corriam até o chão. Agora você entendeu por que ele suou em sangue? Agora você entende por que no Getsemane ele sofre a tensão pré-cruz? Por que ele sente a dor ao ponto de suar sangue? É porque na sua onisciência ele já sabia o que iria acontecer com ele. É um sacrifício que nos mostra a dor do Filho de Deus para te salvar e me salvar. Que traduz a experiência de um homem que deixa nos seus ensinamentos e deixa em Israel uma palavra:
E esta palavra, ele deixa a 12 discípulos. E esses discípulos, ele diz o seguinte: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Nós estamos aqui exatamente por causa disso. O sacrifício dele não é e não foi em vão. Para mim não foi, para você. Amém. Amém? Amém. Então a dor, né? Eu ia trazer um outro estudo. Esse estudo levaria 42 minutos, porque é um estudo científico e foi feito até por um canal, aqueles Discovery Channel, né? Esses canais que fazem análise mais clínica, né? E interpessoal. Eles querem contar uma história e eles contaram a história de Jesus. São 42 minutos da narrativa do sofrimento de Jesus. E tem um momento que me chama a atenção, que quando foi falado que Jesus caía, né? E aí é um momento onde a Bíblia relata que em um desses momentos aparece um homem, né, que carrega a cruz. Simão. Né? Oi? Simão. Oh meu Deus, fugiu o nome dele agora. Que carregou a cruz, gente? Quem lembra? Oh, meu Deus. Simão Sirineu? Simão Sirineu. Não, mas eu queria lembrar o segundo nome. Simão Sirineu. Sirineu, quando ele aparece nesse cenário, mas porque Jesus está em um momento de profunda dificuldade humana. Diga comigo, humana. Porque espiritual ele estava indo muito bem, obrigado. Na nossa vida, vamos ter momentos de grande dificuldade humana, mas espiritualmente nós temos que continuar a caminhar. Temos que continuar a jornada. Eu disse para você que a mensagem de Cristo, desde o seu nascimento até o final, já disse aqui, eu acho que eu falei até na aula passada, se não me falha a memória, sobre a comparação entre a vida de Jesus e a nossa vida. Tem uma grande compatibilidade, ou seja, é compatível com tudo aquilo que nós vamos viver, já vivemos e possivelmente iremos ainda viver. Porque Jesus está dizendo: não importa o quanto o meu corpo sofra, poderei fazer como disse depois o apóstolo Paulo. Jesus já estava ensinando isso ao apóstolo Paulo, como eu li ontem. Posso sofrer prisão como malfeitor, mas a palavra do Pai, esta não está... Porque Jesus ele sofreu exatamente o que o apóstolo Paulo acabara de dizer em 2 Timóteo. Amém? Só que a palavra do Pai que estava dentro dele não ficou presa. Ela estava liberada para as nossas vidas. E quando Jesus ele cai e passa Simão, Sirineu, quando passa esse homem, ele na verdade ele não queria ajudar. Ele não foi ali para ajudar Jesus. E para piorar, quer que eu te diga mais? Eu pergunto para você, quando Jesus está caindo, por que não se levantou pessoas para ajudar Jesus? Será que no meio daquela multidão não tinha ninguém que Jesus tinha curado? Ninguém que Jesus tinha abençoado? Aquele era escolhido, né? Não entendi. Ele não estava ali. Não, Deus colocou ele ali. Agora por que Deus colocou ele ali? Porque quem deveria fazer não fez. Porque pode vir também que nenhum discípulo Um apóstolo, né? Os próprios discípulos, se estavam ali, eles estavam agente 007. Eu estou tentando te mostrar a história do sacrifício de Jesus, comparando um pouco com aquilo que você pode viver. Gente, a nossa vida espiritual não vai ser diferente. Vai ter dia, porque... E não pense você, Jesus carregou. Tem gente que pensa da seguinte forma: quando eu olho para o campo espiritual, tá, eu vou até relevar. Mas quando eu olho o campo da prática, aí eu vou discordar. Por quê? Tem gente que diz para mim que não aceita um crente ficar enfermo, porque Jesus levou todas as nossas enfermidades. Ele pega esse texto e aplica no contexto geral. Calma aí. Então o negócio está ruim. Então Jesus está ruim pra caramba. Porque o que eu vejo de crente morrer. Amém? Quando a Bíblia diz
diz que ele levou sobre si as nossas enfermidades, qual você acha ser a maior enfermidade na vida de um ser humano? É a doença física? Espiritual, da alma. São doenças chamadas almáticas. São doenças que nos matam, nos corrompem, e elas matam muito mais. Vou te dizer que a doença da alma mata muito mais do que a doença do corpo. Amém? Amém. Então ele levou sobre si as nossas dores, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Mas sarado como? Sarado por dentro, sarado na alma. Vivemos o sarar de Deus todos os dias aqui, ou não? Amém. Quem esteve aqui, quem estava aqui domingo, o que foi sarar domingo? Foi o seu corpo? Foi a sua alma, a sua mente, o seu estabelecer espiritual. Amém? Foi o contexto espiritual da sua vida e da sua alma. A igreja, ela tem uma função, a função de estabelecer cura na alma. Eu até li aqui, quer ver? Aonde fala da alma, deixa eu ver aqui. Chegou aqui no lugar, oração, onde foi? Eu li aqui, falava. Foi Romanos. Acho que foi Romanos, não foi? Teve um momento que eu falei da alma, eu esqueci agora, eu li aqui. Mais a tua. Foi Romano, foi um lugar aqui. Vê se alguém acha aí nessa leitura da alma é Romanos capítulo 11. 11. 11, capítulo 3. Ah, isso. Se mataram, aqui, obrigado. Isso aí. Romanos capítulo 11, verso 3. Senhor, mataram os teus profetas e derrubaram os teus altares, e só eu fiquei, e buscam a minha Alma. Não, pergunta. e buscam a minha alma? O que ele está tentando dizer aqui? Ele aqui entendeu quem ele era. Ele estava com medo de que a alma dele fosse atacada, porque ele sabia que no meio, porque quando os profetas eles são atacados, quando os altares são derrubados, né? E aí ele faz uma pergunta: a minha alma está sofrendo, será que eles vão buscar a minha alma? E a gente tem que ter essa certeza. E aí, no seu problema, você acha que o inimigo tem poder sobre a tua alma? Você vai deixar o inimigo ter poder sobre a tua alma? Porque essa é uma pergunta que você deveria fazer todos os dias. Será que o adversário está buscando a minha alma? E será que ele vai conseguir? Porque o que é mais importante em você não é as crises que você passa na carne, mas a preocupação que você tem na alma. O que tem que te preocupar é o que está relatado na sua alma. Então Jesus, ele soa sangue. Por quê? A Bíblia não, o estudo que o médico trouxe disse que ele houve um abatimento moral angustiante. O abatimento moral, ele vai aonde? Quando alguém abate a tua moral, aonde é que atinge? A sua moral está onde? Na alma. Sua moral não está no corpo, a sua moral está na alma. Então, querido, a alma pode transformar a sua dor tão intensa que aconteceu como aconteceu com Jesus, de suar sangue. Tamanha é a dor que uma alma pode produzir no seu corpo. Então a maior dor não é o que o corpo produz, mas o que a alma pode produzir. Amém? Amém. Então isso é uma questão que você deveria pensar aqui hoje. Se você não cuidar da sua alma, a sua alma pode produzir uma dor tão intensa, que é o que acontece, que é o que nós vemos todos os dias na presença de Deus, dentro da igreja, dentro dos nossos contextos espirituais, porque o que acaba com a vida espiritual de alguém não é a carne. Vou te dizer mais, e aí, meus irmãos, vocês vão me desculpar, mas é a realidade no contexto espiritual. O pecado, ele age na carne, ele faz a carne pecar, a carne peca, mas a maior dor e o maior sacrifício, vou te dizer que não está no pecado que a carne produziu,
mas no que este pecado gerará na sua alma. Porque vai ter pecado que vamos fazer, mas a nossa alma não se contamina, porque a gente se arrepende e a alma não foi contaminada com aquele pecado. Você até pecou. A carne, você se exaltou, falou mais alto. Mas a Bíblia diz: irei e não pequeis. A questão, ireis e não pequei, a ira pode estar na carne. E o pecado vai estar onde? Não. Então vai existir um momento na nossa vida que a carne vai pecar. O problema é quando a alma peca junto também, de forma intensa e absoluta. Vocês estão entendendo o que eu estou tentando passar aqui? Claro que a sua alma vai viver o processo daquele pecado, mas eu estou dizendo no sentido da alma refletir fortemente a pressão daquele pecado. Quando você tem o Espírito de Deus e a sua alma está sarada em Deus, o que você vai fazer? Quando a alma sente que errou, automaticamente ela vai buscar o quê? Arrependimento. E ao pedir arrependimento, a sua alma não é abatida por causa da crise do pecado que habitou na sua carne, mas ela é livrada e é justificada pelo perdão de Deus em sua alma. Amém? Amém. Quando nós olhamos para isso, nós vamos agora entender, e eu queria que você agora falasse, porque esse é o momento que eu queria que você perguntasse, o que você entende do sacrifício de Jesus, quando ele passa por essa terra, e quando ele passa por Israel, e deixa em Israel um ensinamento para toda uma vida. Eu queria que você ou tirasse uma dúvida, ou você colocasse a sua pergunta, porque é um assunto complexo, eu até não queria muito entrar, porque eu sei que é chato, é enjoado, não é um assunto que todo mundo gosta, não é um assunto que te interessa muitas vezes, porque nós fomos gerados em um contexto que não se fala de Israel, não se entende o porquê do princípio, porque tudo acontece em Israel, e o porquê que Israel ele precisa ter uma análise espiritual de nossa parte. Eu queria que você falasse um pouco sobre o que você acabou de ouvir e ver aqui. Vamos lá. Vamos lá. Quem vai falar? Pastor, hoje quando o senhor falou que seria a leitura, a lição número 8, eu comecei a conversar com a pastora Célia aqui do meu lado. Eu comecei a dizer para ela que eu estou estudando, voltando a estudar a Bíblia. Eu fiz um propósito de estudar todos os dias durante 2 horas. E eu comecei em 2 Samuel, porque eu queria entender, aprender realmente a vida dele toda. Eu só sabia pedaços. E agora eu estou em 2 Reis. E aí eu estava comentando aqui com a pastora, como naquela época o povo era desobediente, né? Se referia muito a Deus naquela época, o Eterno. O Eterno, ele dava as ordens, ele mandava um profeta ungir uma pessoa rei de Israel. Essa pessoa, ela vivia reinando durante 24 anos e Deus dizia: estou me agradando do reinado dele. E aí essa pessoa começava imediatamente a adorar deuses pagãos, e aí Deus o matava. E aí eu conversei com a pastora, como o povo era mau. E agora eu pensando no Novo Testamento e comparando com a vida das pessoas no Antigo Testamento, eu não sei se eu penso certo. No Antigo Testamento, as pessoas eram desobedientes. Deus, por 2, 3 vezes, conversou com essas pessoas, com Eliseu e outros nomes muito difíceis de guardar, e perdoava, instruía essas pessoas,
essas pessoas voltavam a governar e depois voltavam a erguer colunas para os deuses pagãos. E hoje em dia, o que eu percebo é que, se naquela época era a desobediência, eu acho que hoje em dia mudou de desobediência para maldade. Muito boa reflexão. Porque se naquela época Jesus ainda não tinha vindo à Terra, e depois que Jesus veio à Terra, e existem várias igrejas, então já não é mais desobediência, já é uma maldade já. E aí a gente vê Israel, a nação Israel, no dia de hoje, tudo que ela sofre, é tudo derivado daquela desobediência do passado. Por isso que ela ainda não se estabilizou. Mas lá ainda existe, embora tenha uma promessa de Deus, mas a maldade ainda não foi abolida totalmente. Né? Assim como lá, aqui também no nosso país, nos outros países. E aí a gente vai estudando e a gente fica assim, a única obrigação que para mim passa, eu como cristã, eu passo a entender, depois de ver um filme desse, que além de ter muita fé, eu tenho que tentar mudar de vida cada vez mais, porque senão a morte de Jesus não valeu nada para mim. Não adiantou eu ter sido batizada, eu ter deixado o meu passado para trás e eu continuar tendo atos errados, porque não adianta eu estar aqui e no final eu ser uma escolhida de Deus, eu não ir para a glória. Então o que eu entendi hoje é isso, que no passado era desobediência, hoje em dia é maldade, e nós precisamos urgentemente mudar, né? Porque Jesus está chegando. A cada dia que passa a gente está vendo as provas acontecerem, né? Mais próximas da gente. É isso que eu entendi, pastor. Uma observação bastante interessante e de grande valia. Quem é o próximo aí que gostaria de falar sobre essa questão? Enquanto você vai pegando aí o microfone. Gente, o sacrifício de Jesus, ele não pode ser uma coisa folclórica. O que acontece com a atualidade? O sacrifício de Jesus se tornou, ou pode se tornar para alguns, folclórico. Ou seja, um relato da história diante de uma situação de um povo. Só que quando a gente olha o sacrifício de Jesus, a gente percebe o que um homem na terra foi capaz de enfrentar para ver a promessa de Deus se cumprir. Aí escute o que eu vou te dizer agora. O que eu vou falar agora é uma análise muito delicada e, por que não dizer, até arriscada. Mas vou fazê-la porque eu quero apenas levantar a questão na sua mente e fortificar a questão do sacrifício de Jesus. Vamos imaginar que a promessa da salvação ela não dependesse da cruz. Eu estou dando uma hipótese que não existe, ok? Eu quero só te fazer pensar algo. Deus, ele tem um plano de salvação desde o princípio, amém? Amém. Desde o princípio, muitos tentaram fazer o plano redentor, porque na verdade você vai ver que
Jesus ele vai vendo as pessoas fracassando nos planos, né? Então ele envia Jesus para que não haja mais fracasso. Porque ele acreditava tanto na humanidade, que ele acreditava que a humanidade ia se consertar, que a humanidade ia retomar a sua vida. E aí você percebe que Deus manda um dilúvio e manda todo mundo pro saco. Bom, agora com a história de Noé, a família toda agora vai crescer um povo novo. Adiantou? Não. E assim foi durante toda a humanidade. Ele envia Sansão, Sansão vai fazer um plano sensacional. Sansão lasca com tudo também. Moisés e tantos outros grandes guerreiros e guerreiras não concluem o plano de Deus, o plano de redenção, e o único que chega para fazer isso com excelência chama-se Jesus. No plano original, no nome original de Jesus, Yeshua. Amém? Já falei isso para vocês aqui, mas como no contexto nosso a gente conhece o nome Jesus, mas o nome de Jesus é Yeshua, ok? Yeshua. E o nome de Deus não é Deus. Popularmente, no contexto espiritual, o judeu, ou quem conhece um pouco, o chama de o Eterno, ou Yahvé, ok? Porque Deus não é um nome, Deus é uma qualificação de quem Ele é. Por isso que tem o Deus da lua, o Deus do sol, o Deus com D minúsculo, mas chama-se Deus, é o Deus disso, é o Deus daquilo. O nosso Deus é o Yahvé, né? Pois bem, quando a gente olha por esse ângulo, a gente precisa enxergar o seguinte: se não tivesse o plano de Deus enviar Jesus para morrer pelos nossos pecados, eu posso dizer sem medo de errar que Jesus superou todas as expectativas como ser humano. Como ser humano, ele sofre um amor tão profundo pela humanidade que ninguém houve quem amasse mais o ser humano do que Jesus. Amém? Amém. Então Jesus se torna a referência de salvação pela humanidade. Deus tinha um plano porque ele era filho de Deus. Mas se não houvesse esse plano, ainda assim Jesus seria a referência de salvação da humanidade. Você está entendendo o que eu estou tentando dizer? Por isso que eu disse que é delicado, porque eu não estou dizendo que não. Eu estou te mostrando que por mais que alguém, aí eu estou ensinando para você, por mais que alguém não acredite que Jesus é o Filho de Deus, é impossível negar que Jesus foi o único que conseguiu amar de tal maneira que passou todo o processo por amor a nós, a seres humanos. É inegável. Amém? Amém. Então, por mais que alguém tente, porque se é uma escola de profetas, eu tenho que ensinar para você, porque quando alguém caminha por uma vertente errada, ou tente quebrar, ou tente argumentar contrário, você precisa saber também mostrar todos os lados e todos os ângulos. Porque é inegável, não existiu ninguém que, não como filho de Deus, estou falando como homem, sofreu, padeceu, não murmurou, fez o que tinha que ser feito, morre sem murmurar e ainda perdoa a todos que o maltrataram. Jesus ele cumpre o processo de salvação ou de redenção como um verdadeiro filho de Deus. Porque só para ser filho de Deus, para passar por tudo isso e no percurso dessa caminhada, ele não errar uma única vez. Agora você entendeu por que eu falei isso? Porque Jesus passou todo o processo e ele não errou uma única vez. Isso prova por A mais B que Jesus era filho de Deus. Você entendeu? Eu estou te dando base para você argumentar com qualquer um que queira questionar a visão espiritual do Filho de Deus. Por quê? Porque todos os outros que passaram pela Bíblia não conseguiram, fracassaram, erraram, murmuraram e foram ou não foram referências? Foram. Entre todos esses que foram referências,
Se perguntar de Buda, Buda não foi referência. Se quem conheceu a história de Buda sabe que ele teve erros. Quem conheceu a história de Maomé sabe que ele teve erros. Qual é o único que se diz uma entidade salvadora que não errou? Que não tem histórico de erro? Quem é? Então, de todos os outros, de todos, e qualquer um que se levante, como se diz, é um novo profeta, levantou um novo profeta, pega a vida desse novo profeta e veja se ele já não teve um fracasso. Qual foi o único que não fracassou? Por isso, eu entrego a minha vida a ele, porque eu entrego a minha vida àquele que nunca fracassou. Então, só quem nunca fracassou consegue me fazer levantar dos meus fracassos. Amém? Amém? Então, é um conceito que eu te disse só para você pensar ainda mais forte. E saber que o sacrifício da cruz foi para provar à humanidade que nem na sua maior dor ele erra, ele sai, ele fracassa. Amém? Vamos lá. Quantos ainda acreditam, vou usar aqui a última palavra, que a humanidade hoje realmente não só errou, mas hoje age com maldade? Porque a Bíblia diz que quem peca conhecendo a Jesus, crucifica ele de novo, 2 vezes. O que você acha disso? Então o que a Iraci colocou é exatamente o que a Bíblia fala. O que a Bíblia fala, porque quem conhece a luz, quem conhece Jesus e peca, ele está crucificando Jesus 2 vezes. Ou seja, está trazendo de novo como se o sacrifício dele não valesse a pena. Amém? Então vamos lá. Quem gostaria de falar sobre isso aí? Viu como o assunto vocês não dominam? A gente conhece Jesus. A gente tem vem para a igreja. A gente adora o Senhor. A gente glorifica o nome dele. Agora, quando nós vamos falar da história dele, ninguém sabe. Todo mundo tem dificuldade de falar. Agora você entendeu por que eu levantei tudo isso? E isso, meu irmão, é muito sério. O que vai te salvar é o conhecimento e a valorização que você deu ao sacrifício. E não os hinos que você canta no dia de domingo. Não a mensagem que você ouve do seu pastor no dia de domingo. Mas é a certeza de que você tem de quem foi Jesus e de quem é o reino para você. Agora, sabe por que nós não sabemos? É porque a igreja tem pecado. Pecado aonde? Não tem ensinado quem é Jesus, quem foi Jesus, o porquê Jesus, o que vale o sacrifício, aonde entra o sacrifício, no que na minha vida o sacrifício mudou a minha história. Nós temos dificuldade, gente. E aí você acha que por que tem um monte de gente dentro da igreja desviada? Eu estou quieto, eu estou só esperando, porque eu sabia que isso ia acontecer. O que pareceu um assunto simples, sem lógica, ou até mesmo eu já sei, eu estou levantando aqui um assunto que de tudo que você sabe, o que menos você sabe é o que mais você tinha que saber, que é o valor e conhecer o porquê você é salvo, lavado e remido no sangue de Jesus. E isso, meu irmão, não é um mal nosso, não. É o mal da igreja. Agora, sabe por que a igreja não sabe? É porque a igreja, ela vive um evangelho do eu recebo, me dá, eu creio, Senhor, recebo. Todo mundo se perguntar o que é receber milagre, como é receber bênção, todo mundo sabe explicar, todo mundo sabe argumentar. De que maneira você consegue clamar a Deus para pedir uma vitória? Todo mundo vai me dar uma receita aqui, vai ou não vai? Vai! Como que você conseguiu a sua vitória naquele dia? E você vai me dizer como você conseguiu. Olha, eu fiz um jejum de 3 dias, eu clamei a minha vitória chegou. Agora a pergunta é, por que esta vitória pôde chegar? Não foi porque você fez um jejum, não foi porque você clamou e fez uma campanha, é porque por detrás de tudo isso que você já conhece dentro da igreja, existe um Deus que enviou o seu único filho para morrer por mim e por você, e pelas suas pisaduras nós sermos sarados. Glória a Deus. Glória a Deus. E a gente não sabe.
A gente tem dificuldade, e vou te dizer, tem medo. Porque o que abateu vocês aqui de falar é o medo de errar. Porque claro que vocês sabem quem foi Jesus. Quem aqui não sabe quem foi Jesus? Quem aqui não sabe o que Jesus fez até a cruz do Calvário? Todo mundo sabe. E por que nós temos dificuldade de falar dele? Gente, nós temos, como igreja, dificuldade de falar de Jesus. Nós falamos de tudo. Mas quando chega no ponto, fale de Jesus, nós temos dificuldade. Por que temos dificuldade? Porque conhecemos os textos bíblicos, gravamos textos bíblicos, avaliamos palavras proféticas. Olha, nós somos sensacionais, nós somos clínicos nas palavras proféticas, mas todas elas só valem por causa de quem? Por que a palavra profética funciona? Por que o reino de Deus é estabelecido? O que João Batista pregava? Arrependei-vos, porque é chegado o reino. E o reino dos céus era chegado através de quem? Então o reino dos céus que nós clamamos, nós pregamos, nós choramos, nós somos arrebatados, esse reino dos céus, ele tem um princípio. Lembra do que eu disse do princípio? Do início? Da questão de conhecer o evangelho através do princípio? E aí eu comecei falando de Israel, um assunto que não interessa a ninguém, um assunto que não fede nem cheira. E eu vou te dizer que é a parte mais importante, porque se você não conhecer o princípio, você não vai entender o meio e não vai conseguir alcançar o futuro. Essa é a realidade. Amém, meu irmão? Amém. O evangelho no Brasil, ele tem sido superficial, porque vem sendo trago, engessado debaixo de palavra profética, debaixo de culto de libertação, debaixo de sentimentos espiritualistas. Escute o que eu falei. Sabe o que é um sentimento espiritualista? Você já viu alguém falar assim, eu sou espiritualista? Quando ele diz ele é espiritualista, ele crê nas coisas sobrenaturais. Ei, mas toda coisa sobrenatural tem que ter uma explicação clara, objetiva. E quando eu olho para Jesus, eu entendo o objetivo da vida dele na terra por mim. Volto a dizer, a vida de Jesus me ensina a viver a minha vida. E se eu não conhecer a vida e o processo que ele teve em toda a sua trajetória, eu não vou entender o meu processo nessa trajetória. A gente até conhece Paulo, a gente até conhece Pedro, mas quem foi que ensinou a Paulo? Quem foi que ensinou a Pedro? Quem foi que ensinou a Tiago? Foi quem? Quem você acha que vai te ensinar? É Jesus. Agora, como é que você vai aprender de alguém que você não sabe nem aonde está? Ou como está? O porquê está? O que fez? Para quem fez? O que significa? Vocês estão entendendo? Então a nossa busca é pelos princípios. Os princípios do Evangelho. Por que Israel tem a promessa? Porque o princípio de Israel foi tratar os seus profetas. Os profetas surgem em Israel. Mataram muitos profetas, mas Deus nunca deixou os profetas desamparados. Elias mesmo disse, eu estou na caverna, só eu fiquei para contar a história. Quem disse isso para você, Elias? Ainda existem joelhos que não se dobraram a Baal. É o princípio, gente. Quero te dizer que não importa quantos tentem nos matar, mas ainda existem joelhos que não se dobrarão às coisas deste mundo. Amém. Isso é princípio. E o princípio da igreja se baseia no que pode conquistar e não no que pode conhecer. Amém, meu? Amém. Conhecer a Cristo é a parte mais difícil desse evangelho que nós conhecemos. Ninguém quer conhecer a Cristo. Você quer conhecer os benefícios de Cristo, mas não conhecer a Cristo. Quantos de nós não tínhamos a mínima noção da dor que Jesus sofreu? A gente apenas sentia uma comoção. Quer ver uma coisa? Todo mundo aqui se comoveu com a saúde da Norma, foi ou não foi? Foi. Mas quem sabe como foi,
E a dor que foi é quem? Quem? Tem alguém aqui que sabe essa história da Norma? Alguém que sofreu com a história da Norma? Quem sofreu? Foi a família do Célia. Agora por quê? Por que ela sofreu? Porque Porque estava perto? Porque conhecia desde o princípio. A gente começa a aprender a sofrer o Evangelho quando conhecemos o Evangelho desde o princípio, não do meio. O Evangelho não surge no princípio da escrita da Bíblia. Amém, meu irmão? O Evangelho, tem muita gente que acha que o Evangelho, ele começa a existir porque a Bíblia foi escrita 1600 anos atrás. Quem disse isso para você? Quem disse que o Evangelho, ele começa 1600 anos atrás? O Evangelho começou muito antes da Bíblia ser escrita. O Evangelho começa desde o princípio de todas as coisas. E a minha vida de sucesso, ela começa do princípio. Mas sabe como é que eu faço? Eu acho com a minha vida a partir do meio. Porque eu não quero conhecer o princípio. Ou seja, eu não quero saber por que eu estou sofrendo. Eu quero saber como eu vou resolver a minha dor. Amém? Como que você quer que Jesus entre na tua vida e haja se você não o conhece desde o princípio? Você só quer o resultado dele. Antes de você querer o resultado, conheça Jesus. Ame Jesus. Se entregue a Jesus. Vive a Jesus. Ame a Jesus. Abaixinho e calabandá. Eu sei que o meu sucesso espiritual é porque eu amo Jesus. É porque eu busquei conhecer Ele e sentir Ele, gente, dentro de mim e sentir o peso do sacrifício dEle, a essência dEle. Não são conceitos do apóstolo Paulo, nem de Pedro, nem de Tiago, nem de João, porque todos esses conceitos são norteados e baseados por causa de sede meus imitadores como eu sou de... Eu posso trazer as melhores palavras para você. Eu posso ser um grande mestre de Deus em teu favor. Mas eu não sou nada, não posso nada, não realizarei nada se você não entender o princípio que Jesus está deixando para nós. O que o sacrifício dele. É por isso que as pessoas pecam, porque não sabem a dor que representou a morte de Jesus. Só Célia, só o esposo dela sabe a dor que foi ver a Norma partir. Porque ela viu a dor desde o princípio. Sabe quem é que ama a sua igreja? Quando eu digo igreja, eu estou falando esse ambiente agora que nós estamos falando. Você sabe quem é que ama a sua igreja? É quando ela olha a igreja não pelo meio, e sim do início. Amar esta igreja, aí eu estou falando da denominação, amar o que esta igreja produz, amar o que essa igreja já produziu e vai produzir, o que ela representa na tua vida e no reino do Espírito. Sabe como é que você ama ela? Você não ama pelos resultados que eu estou te apresentando hoje. Você ama porque você conhece as dificuldades que ela teve ontem. Amém. Aleluia. Pode ver se não é verdade. É verdade. E quem ama esses resultados do ontem, do processo doloroso do ontem, vai continuar entendendo que este é um lugar que vale a pena insistir, persistir para glorificar o nome do Senhor. Glória a Deus. Porque o processo não parte de princípio humano, o processo parte do princípio do início. O início diz que nós começamos para dar certo, mas para dar certo começou dando muita coisa errada. Amém? Amém. O teu princípio de sucesso não vai ser um princípio dando certo, vai ser um princípio dando errado. Por que a Bíblia diz que o melhor das coisas não é o início, mas o... Amém? Amém. Então o princípio melhor dessa igreja vai ser no final. E que final é esse? É o final de todas as coisas. Quando eu e você vamos subir aos céus e dizer: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Aleluia. Amém? Amém. Glória a Deus. Você pode glorificar a Deus por essa verdade? Aleluia. A gente tem essa dificuldade. Mas essa dificuldade, a culpa não é de vocês não.
Pelo menos até quem sabe, alguns tempos atrás, porque isso eu tenho tentado ensinar, demonstrar, falar. Porque isso é uma luta que eu faço aqui. Amar a Jesus, erguer a sua fé. Isso é um princípio que ninguém pode dizer que esta igreja não tenha. Eu sempre ensinei isso. Mas eu sou um pequeno beija-flor no meio de uma floresta que está pegando fogo. Mas eu não pararei de fazer a obra que Deus mandou eu fazer. Ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Amém? Quando a gente ama o processo inicial de Jesus, a gente valoriza esse sacrifício. E quando valorizamos esse sacrifício, valorizamos a nossa vida. Quando valorizamos a nossa vida, valorizamos as provas que tem nesta vida. E quando valorizamos as provas que estão nesta vida, vamos valorizar ainda mais as vitórias que chegaram por causa das provas que nesta vida eu tive. E quando eu valorizo as vitórias que nesta vida eu tive por causa das minhas provações, eu entendo que eu vim para adorar a Deus independente das provas ou das vitórias. Amém? Amém. Esse é o princípio. Este é o mover de Deus. Amar a Deus. Por isso que a Bíblia diz o quê? Amar o Senhor acima. Você acha que isso está dito lá por quê? Está escrito isso lá por quê? É porque é o princípio. Amar a Deus é dar a Ele o valor que Ele teve, sempre teve na tua vida. E o que isso significa para você aqui hoje? O que você aprendeu nesse momento? Que eu já tenho que estar terminando, finalizando, mas o que você aprendeu? Qual foi o valor que você resgatou aqui? Porque esse assunto ele é vasto, ele é histórico, ele é social, ele é econômico. Jesus passou por todas essas fases para nos ensinar alguma coisa. Quando Cirineu, vou voltar aqui, que eu falei e não concluí. Quando Cirineu carrega a cruz de Jesus, Cirineu ajuda Jesus a carregar. Ele não carregou a cruz total, ele ajuda. E Deus agora levanta um homem para ajudar Jesus a carregar um peso que estava sobre os seus ombros. Sabe o que eu entendo aqui? Que aquele homem não queria carregar, mas Deus colocou ele lá para fazer. O princípio do Evangelho é esse: é saber que no meio da maior dor, quando eu entendo que o meu Pai está comigo, Ele nem que levante alguém estranho para me ajudar naquilo que eu mais preciso, Ele levantará. Mas está pensando que entender isso é fácil? Você está pensando que entender na sua dor, você olha para os 12 discípulos, nenhum deles carregou a cruz. Você olha para a multidão que Ele curou, salvou e restaurou, e aí nenhum deles se levantou, deixa eu ajudar Jesus que caiu. Ninguém se moveu. Quem que se moveu? Sabe quem se moveu? Provavelmente, aí eu não estou falando provavelmente foi alguém que nunca recebeu algo da parte de Jesus diretamente. Então, porque ele nem sabia. Ele não sabia nem o que ele estava fazendo ali. Né? Alguns dizem que ele sabia, a Bíblia não diz, então eu vou dizer aquilo que a Bíblia diz. A Bíblia diz que ele não sabia nem o que ele estava fazendo ali. Aliás, ele foi constrangido, ele foi invocado. Tem até um texto que diz, né? Diz que ele estava vindo. Que ele estava vindo e ele foi ali. Exatamente. E os soldados empurraram, impeliram, o texto fala, impeliram ele, ou seja, empurraram, obrigaram. Eu quero te dizer que quando eu conheço o princípio, eu não tenho medo das minhas quedas, porque eu sei que Deus vai obrigar, nem que seja um estranho, mas Ele vai obrigar alguém a me levantar no meio da minha dor. Aleluia. Isso é princípio. Isto é princípio. E pergunta, depois que ele carrega a cruz, cadê ele? Sumiu. Entendeu? Ninguém fala mais dele. Desapareceu. E quer outra verdade? Essa agora é de lascar, Moringa. Ele carrega a cruz de quem? Jesus. Irmão, se você me abençoar, carregar minha cruz, eu te garanto que eu sei que Deus vai te abençoar. Amém? Amém. Isso sou eu. Ele carregou a cruz de Jesus, foi ou não foi? Foi. Você acha que ele foi ou não abençoado? Meu Deus. Agora eu tenho uma outra pergunta para te dizer. Você disse para mim que ele foi muito abençoado porque ele carregou a cruz de Jesus. Agora a história relata essa bênção?
Não. Então eu quero te dizer uma coisa: ajudar a carregar a cruz do reino, nem sempre todos vão saber disso. Verdade. Que lindo, Deus. Amém? Amém. Que ele foi abençoado, eu não tenho dúvida. Agora, que não ficou na história escrito, isso não ficou. Ficou só para ele. Quero te dizer, tem muitas coisas na sua vida que vai ficar só para você. Mas foi um homem especial para Deus. Ô, Foi do nada, mas foi uma coisa especial. Pior Ninguém momento sabe de por quê, mas houve. eu quero dizer que você também não vai saber o porquê. Mas se você entender o princípio do Pai, vai acontecer. Um dia eu vou querer saber. Amém? Eu vou. A Iraci não sabe. Coisas que a gente Mas Deus sabe. levantou um sirineu É. na vida dela para dar a vitória na hora que ela estava com a cruz. Amém, Iraci? Amém. Pastor, e agora o senhor falando isso, o seu ensinamento me reportou lá na norma, Uhum. que nos últimos, não sei se alguém, bom, eu só sei que a Tatiana sabia disso, não sei se as outras pessoas souberam, mas eu também fui um sirineu na vida da Norma, porque nos últimos dias de vida dela, eu fiquei no hospital para que a pastora pudesse descansar. Pegou um pouquinho minha cruz também. Ajudei, e quando eu estive com uma cruz pesada, apareceu um sirineu na minha vida, Amém? né? E de repente ninguém nem sabia que eu fiquei lá no hospital. Então, o fazer o bem, o próximo, realmente, Jesus, Deus, Ele te recompensa De na alguma hora. forma. E em momento nenhum eu tinha falado para ninguém. Só que a Tatiana que falava, quando você sair de lá, você passa aqui para me dar notícia. Quer deixar E eu saía do hospital, ia na Tatiana, ó, o quadro tá assim, tá assim. Ah, tá bom, porque eu não tô podendo ir lá, porque eu não posso pegar nada. E muitas das vezes ninguém nem sabia o que eu estava fazendo. E aí, por eu ter sido um sirineu na vida da Célia, Deus levanta sirineu nas nossas vidas, amém? Osmar, estou sentindo de Deus que você quer falar. Osmar, não, evangelista Osmar. Só liga o microfone aqui. Meu Deus. Eu analisando assim o comentário, conforme o relato da Bíblia, me veio à mente e a lembrança das dores que o nosso bom mestre passou, e me fez lembrar, Pôncio, o processo ao qual ele teria que passar, porque o Pai assim havia determinado que ele passasse todos aqueles processos. E eu volto um pouquinho no Antigo Testamento e me recordei quando este homem, que é uma história ao qual eu realmente fico a imaginar como ele pôde suportar isso, Jó. A tristeza desse homem, juntamente com a esposa dele, saber que perdas e mais perdas ele teve que passar por causa de um processo liberado por Deus. E o diabo tentou sobre a vida dele, mas ele não se afastou do olhar para o Deus da vida, ao qual poderia fazer, dar o dobro para ele. Aí eu analisando, fui um pouquinho diante do processo ao qual o traidor, quando se vendeu, quando ele abre as portas para que Satanás comece a fazer aquilo tudo, e Judas sai para o lado contrário, mesmo conhecendo todos os atos do Senhor Jesus, mesmo assim, ele não valorizou. E isso me entristece, porque há umas semanas atrás, apóstolo, Deus me dava a palavra sobre o rico
e o pobre, que era Lázaro, que estava enfermo. E foi falado aqui sobre alma. Foi relatado aqui que todos iremos nós passarmos por esse sentido da morte. E relata a Bíblia que quando esses dois homens são mortos, tanto o rico como o pobre, a palavra relata que o anjo pega o pobre e o leva para um lado diferenciado, onde está Abraão, onde estão os separados por Deus. Mas a palavra relata que aquele rico que não quis dar atenção, não quis dar prioridade para as coisas de Jesus, o que ele fala em oração e pede para Lázaro? Avisa alguns da minha família, que são 5, não vem para cá não, que aqui é muito ruim. E é muito sério isso, porque há um preço a se pagar pelo ato ao qual Jesus, o nosso Senhor, ele praticou por obediência ao Pai. Aí eu pergunto, apóstolo, por obediência a quem? Obediência não? É caráter. Obediência é o quê? Obediência é o quê? Escolha. Se eu escolher desobedecer, apóstolo, como Judas obedeceu, pergunto, Jó escolheu desobedecer? Não. Qual foi a prática da recompensa dele? Ele viu por mais 3 gerações a família dele. E era enfermo. Jesus escolheu obedecer. Ele não teve as consequências da recompensa? Se nós não quisermos obedecer, não se preocupem não. O Espírito e a alma ainda poderão do outro lado falar assim, ó, bem que foi avisado, bem que foi retarguido as situações dentro da palavra. Mas a escolha será nossa, com as consequências também. Que Jesus nos abençoe. Porque se temos a condição de sermos bênçãos para com alguém no sentido da palavra, que venhamos primeiro a obedecer. Porque se desobedecermos, não tem para onde correr. Judas escolheu a desobediência. Pagou o preço que lá em Atos, capítulo 1, relata. Acabou a geração dele. Foi exterminado. E alguém tomou o lugar dele. Porque tinha que entrar para fazer o papel de cumprir com os mandamentos do Senhor. Eu saio feliz hoje daqui, porque até vou perguntar ao Senhor depois, se o Senhor permitir, em particular, porque ontem veio alguém, foi alguém lá na igreja, e essa família aparentemente estava destroçada. E ele falou que talvez hoje estivesse aqui, mas por efeito do trabalho ele não pôde vir. E eu vejo que essas coisas é o efeito da obediência. Porque quando começa a buscar, é porque verdadeiramente o espírito quebrantado de arrependimento entrou. Pergunta: Judas quis se arrepender? Não quis. Jesus não tinha com que se arrepender, porque nele não havia pecado. E eu louvo a Deus, porque existem pessoas ainda que querem verdadeiramente colocar em prática um quebrantamento de arrependimento para que uma nova vida venha a ser formada. Que possamos estar com quebrantamento em nossos corações para que o espírito da obediência prevaleça e Deus nos sustente a cada dia. Foi falado também no Senhor, se o Senhor me permitir, vou terminar, quando o Senhor colocou sobre Simão Sirineu, que foi chamado para ajudar a carregar a cruz do Senhor Jesus. O profeta Isaías fala, no livro do profeta dele, capítulo 41, que, um ao outro ajudou, mas ao seu companheiro disse o quê? Esforça-te. Se não houver esse esforço de tomar verdadeiramente uma consciência de agradar a Jesus, não adianta só querer ajudar ele não, tá, apóstolo? Porque se não houver o esforço do meu irmão, eu posso enganar ele. Ele pode tentar me enganar, mas a Deus não engana. Amém? Que Deus nos abençoe. Amém. Glória a Deus. Passa para cá o microfone, por favor. Eu já estarei finalizando. Alguém gostaria de fazer a sua colocação após a pastora Célia, só para eu saber? Mais alguém? Não?
Então, pastora Célia será a última. Pastor, Jesus fez esse sacrifício por mim. Por mim, não sei por vocês, mas por mim ele fez. Amém? Porque a promessa da salvação era para o povo de Israel. Eles já tinham a promessa para eles, eram para eles. E nós que fomos os remanescentes, né, de Jesus, os gentios, não foi feita a promessa. E Deus nos amou, como diz na palavra dele, a tal ponto que enviou o seu Filho para nos salvar. Esse é o valor do sofrimento de Jesus. A minha salvação, a salvação de cada um de nós que está aqui nesta noite. Essa consciência que temos que ter, porque estávamos perdidos. Se Jesus não tivesse sido enviado, nós não seríamos salvos. Porque nós não fazíamos parte do povo de Israel, daquele povo que foi escolhido. Amém? Hoje nós somos o novo Israel de Deus. Não é verdade? Nós hoje fomos enxertados. Hoje nós fazemos parte desse novo Israel. Amém? Então esse sacrifício foi por mim, por você, cada um de nós aqui, por todos aqueles que creem, né, no sacrifício de Jesus. Essa consciência que temos que ter. Eu vejo o Evangelho, pastor, como o senhor falou aí, as pessoas querem as bênçãos, mas não estão interessadas no abençoador, né? Elas querem as bênçãos. E aí é que faz a diferença, né? Exatamente. Por quê? O Evangelho é sacrifício, é renúncia. E hoje, ninguém quer renunciar, é igual um casamento. Eu caso e sei que eu tenho que renunciar, né? O casamento é renúncia. E nem sempre as pessoas estão dispostas a renunciar, né? Elas querem casar. A maioria não querem nem ter uma vida de casados. Casam e querem continuar a vida de solteiro. A mesma coisa é o Evangelho. No Evangelho as pessoas não se aprofundam, não buscam conhecimento, e o inimigo está só ganhando espaço, poder nisso aí, né? Como Oséias falou, o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Quem somos nós? Foi a pergunta da semana passada. Quem sou eu? Nós temos que saber qual o nosso valor. Se Jesus morreu naquela cruz por mim, é porque eu tenho valor. Eu sou alguém importante para Deus, né? E eu creio que é um pecado quando a gente... Eu acho que Deus vê como um pecado quando eu não reconheço esse valor. Ele não enviou o Filho dele para sofrer em vão. Ele apostou, né, pastor? Como diz, você apostou todas as fichas, porque Deus esperava, né, que fôssemos reconhecer. Tanto que Ele nos deu livre arbítrio, né? Eu que tenho que decidir se eu quero ou não. Então, foi por você, foi por mim. E temos que ter essa consciência. Isso é muito importante para Deus. Nós somos o novo Israel de Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém, meu irmão? Eu gosto muito, pastora Célia, de trocar a palavra livre-arbítrio pelo poder da escolha. Vou explicar por quê. Porque aí é uma visão do apóstolo desta igreja. Aí é a minha visão. A visão que eu entendo do Evangelho. Porque se eu perguntar a Deus que escolha eu deveria fazer, qual Ele diria para mim? Com certeza, né? Escolha. Então, por isso que eu não tenho essa visão que Deus me deu o livre-arbítrio, porque esse livre-arbítrio ele é espiritual. Ele não disse, você pode servir o diabo ou pode me servir. Ele não disse isso. Você coloca diante de ti a bênção ou a maldição, você escolhe... a vida ou a morte. Exatamente. Escolhe a vida. Não é? Então, o que eu vejo é o poder da escolha, que é terreno. Então, por isso que o livre-arbítrio, e aí é uma questão teológica, tá, gente? Quem acredita no livre-arbítrio, sem problema nenhum. Eu só estou dando a minha visão como pastor dessa igreja. Porque se Deus puder falar, a escolha dele sempre será Ele.
Ele não disse que o diabo era uma escolha. Amém? Amém. E nem o reino das trevas é uma escolha. É um resultado, que é diferente. Porque quando ele viu seu único filho é para morrer para alguns ou para todos? Para todos. Então ele não deu a escolha. Ele disse que veio para salvar todos. Mas nem todos o receberam. Nem todos serão salvos. Por quê? Porque eles tiveram o poder da escolha e não escolheram o que Deus escolheu. Por isso que eu não uso o termo livre-arbítrio, até porque na Bíblia não tem a palavra livre-arbítrio. Isso é um contexto que entende-se teologicamente, que está subentendido. Tá, legal. Então eu estou só passando o meu ponto de vista. E quem sabe, se você entender um ponto de vista e quiser aplicar para acrescentar e for bom, fique à vontade. Não vai mudar uma parte muito importante. A parte é a seguinte: Deus não disse que eu posso escolher o céu ou o inferno. Ele disse que eu tenho que escolher Ele. Amém? Amém. Ele não disse que eu tenho o livre-arbítrio de escolher o diabo ou Jesus. Eis aí o meu filho amado, a quem me comprasse. Ele não deu a segunda alternativa. Ó, tem o meu filho amado e tem o capeta encapetado. Né? Vocês estão entendendo? Isso é uma questão muito análise minha, pessoal, por aquilo que eu vejo na palavra, tá, gente? Estou tendo o maior carinho para explicar isso, porque há anos e anos a gente sempre aprendeu isso. Deus nos deu o livre-arbítrio. Tá, me mostra na Bíblia onde está o livre-arbítrio que Deus deu. Deus não deu. Deus sempre disse: eu vim para salvar o meu. Ele não deu segunda escolha. Segunda escolha, o que é a segunda escolha? Olha, tem o amarelo e o azul. Qual que você gosta? Ah, eu gosto do azul, você é o amarelo. Ah, legal. Tá tudo certo. Não ficou ruim para ninguém. Entendeu o que eu estou tentando dizer? O livre-arbítrio é espiritual. E aí, Deus não vai dar a mim o direito de escolher entre ele e o diabo. Aonde? É impossível. Porque ele é o único. Ele é o único caminho. A verdade. Então tem dois caminhos? Não. Você entendeu? Por que eu não acredito nessa questão do livre-arbítrio que as pessoas falam? Porque Deus não me escolheu para ir no segundo caminho. Deus me escolheu para um único. Que a Bíblia diz que só tem um caminho. Acabou. É a verdade e a vida. Agora, se eu optei, aí vem o poder da escolha. Eu optei em não ir neste caminho. Agora, Deus não me deu a segunda opção. Ele só me deu uma. Eu entro na que eu quero porque eu quero. Não foi porque Deus me deu a segunda opção. Tá? É a minha visão. Tá? Se você discorda, não há problema nenhum. A única coisa que vai mudar é no contexto espiritual da palavra. Porque espiritualmente eu não acredito e não vejo Deus dando uma segunda opção. Ele só dá uma. E o livre-arbítrio, quando nós falamos, ela está no contexto espiritual. Até mesmo, quer ver? Até mesmo quem está perdido no pecado. Se perguntar para ele, você quer ir para o inferno ou quer ir para o céu? Ele diz para onde? Céu. Vocês estão entendendo? Então a escolha, se o cara não é maluco e não é doido, ele é evidente que ele mesmo todo pecado, todo enrolado. Olha, eu não estou bem não, eu sei que eu estou pecando pra caramba, mas se eu puder escolher, eu vou escolher o quê? Por quê? Porque Deus designou o ser humano para onde? Para o inferno ou para o céu? Céu. Então por isso que eu aplico este meu pensamento espiritual desta forma. Todos os dois parecem ser iguais. Livre-arbítrio e poder de escolha. Só que o poder de escolha é terreno. Livre-arbítrio é espiritual. Né? Aquela questão que Deus está dando. Mas Ele não está dando você uma segunda opção. Volto a dizer. Ele só te dá uma. Ele só te dá um caminho. Ele não diz que tem dois caminhos que vai dar certo. Só tem um que vai dar certo. Amém? Amém. Tem coisa aqui, por exemplo, isso aqui, o livre-arbítrio né? Vamos supor, livre-arbítrio. Aqui tem um biscoitinho assim, o outro é salgadinho, o outro é doce. Vai fazer diferença se você pegar um ou pegar o outro? É o gosto, né? Vai fazer diferença? Não. Vai mudar alguma coisa aqui na aula de hoje? Se você comer esse biscoito e outro biscoito? Agora, se você escolher o caminho que leva à morte, vai fazer diferença? Vai. E se escolher o caminho que leva à vida, vai fazer diferença? Vai. Então Deus ele faz o homem escolher qual caminho? Da vida. Então
Se o homem escolhe o caminho da morte, ele foi desobediente. Amém? Então foi a opção que ele teve. Foi o poder da escolha que ele teve. Ok? Então, só me... Oi? Ele não foi inteligente. Quem? Ah, sim, o homem, é verdade, sim, é verdade. Né? Mas A palavra obediência é um caminho só. Né? é um caminho só, gente. Obediência. Gente, tem dois tipos de obediência? Pronto, falou bem. Tem dois tipos de obediência? Obediência é? Obediência. Né? Então, o maior, o grande, eu acho que eu já falei isso daqui, mas vou repetir, se não falei um dia falarei, mas o maior pecado do homem é um só. Desobediência. Não, já preguei aqui, já preguei. Na hora que eu lembrei. Leva por dentro. O maior pecado do homem, de tudo que você acha que é pecado, só tem um pecado. Na verdade, só tem um pecado. Chama-se desobediência. Só isso. Pastor, eu vi uma frase num livrinho de primeira comunhão, Igreja Católica, que estava escrito assim, que me chamou muita atenção, por sinal, e eu peguei para mim. Estava lá assim: o homem obediente caminha de vitória em vitória. Amém. Eu falei, caramba, E é verdade. Mas é puro. Vamos repetir: o homem obediente caminha de vitória em vitória. E não é que é verdade? Né? O contexto, dependendo de onde estava escrito, mas o contexto que ali está sendo dito é real. Só não entende quem não sabe o que é vitória. É isso aí, só não entende quem não sabe o que é vitória e não sabe como é bom obedecer também. Vitória na cabeça de alguém. Né? Porque a vitória na cabeça de alguém tem um contexto muito imediatista e não de reflexão. Né? Quer ver? Tem palavras que nos fazem pensar. E às vezes Deus vai usar pessoas que a gente menos imagina. E sou eu que tenho que aplicar no lado certo. Quantas palavras bonitas e inteligentíssimas tem do padre Fábio de Mello? Gente, o homem é uma sumidade em interpretação filosófica. Eu já até tenho dúvida se ele é católico. Agora, eu não estou falando da fé dele, eu estou falando do entendimento dele. Se ele aplica a fé em algo que nós discordamos, mas o entendimento dele é de uma sabedoria sensacional. E como é que eu vou dizer que com algumas palavras que esse homem diz, não é Deus usando ele? Claro que é, irmão. Agora, eu não vivo em função do que ele diz, eu vivo em função daquilo que eu entendi do que ele falou. E eu falei, isso é bom, hein? Eu vou aplicar na minha vida. Olha, isso aqui eu vou resgatar porque me faz resgatar valores. Amém? Amém. Às vezes tem coisas que a gente tem que guardar porque é bom. E a ruim você pega e joga fora. E acabou. Amém, meu irmão? Um bêbado entrou hoje na lanchonete e falou assim, tinha um cliente me perturbando muito, e ele falou assim, bebão, você tem que aplicar paciência. Vai dizer que não foi Deus que usou um bêbado. E eu já estava com a cabeça quente. Eu tive uma vitória, que para mim foi uma vitória. Eu não ganhei muito dinheiro hoje, mas eu tive a vitória de ter a paciência que o bêbado falou para mim. Né? Agora você vê, né? Tendo que calar a boca com o bêbado cheio de cachaça. Mas aí, pastor, eu acho que esse Fábio de Mello, né? Eu acho que ele deve ser o Lutero, né? O pai dele. O Fábio de Mello, eu acho que ele é um Lutero. Sim. Colocou muito bem. Tipo assim, sabe? Ele não deixa de ser católico, mas questiona a Igreja Católica, né? Mas a Igreja Católica usa Exatamente. na verdade, está envolvendo a Igreja Evangélica. Porque eu conheço pessoas que estão dentro da Igreja Essa é a estratégia de imitar para... E muitas das vezes não quer ser batizado com o Espírito Santo. Por isso que eu vou falar aqui novamente, eu já disse, né? Já disse na Fazendinha e vou dizer novamente aqui. É por isso que eu não sou protestante. Eu vou dizer eu. Quando eu te ensinar de novo, aí você vai dizer se você também é ou não. Porque o protestante, o movimento protestantista é uma coisa, agora eu dizer que eu sou protestante é outra. E aí eu vou explicar o porquê mais à frente. Eu vou explicar agora, vai levar muito tempo. Mas se você quiser, você vai saber. Por quê? Só para você entender.
Martinho Lutero protestou contra a Igreja Católica. Ele virou crente do reteté? Ele continuou católico. Então, Mas ele fez um movimento. ele fez um movimento dentro da visão da religião que ele do catolicismo. Agora, a questão do protestantismo, houve-se uma abertura de pensamento daqueles que não estavam dentro do protestantismo. Perdão, dentro da Igreja Católica, melhor dizendo. E aí nós pegamos essa visão e aquilo foi sensacional. O movimento protestante, né, foi criando novas vertentes e abrindo a mente daqueles que eram ignorantes, porque aquilo tudo era muito fechado, né? A Bíblia não estava ao alcance de todos, tá? Mas esse é um assunto que nós vamos discutir